paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Santo Evangelho segundo João. Hoje a gente vai ver a morte de Lázaro no capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Imagina só, aquele que tu amas, né? Então, Lázaro realmente era uma pessoa muito especial. Afinal de contas, Jesus Cristo ama a todos, né? Mas falando aquele que tu amas, então realmente tinha uma amizade muito grande ali entre os dois, né? E a partir do versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando dorme, quer dizer o quê? Que realmente Lázaro já havia morrido, porque lembre-se que a morte, né? Jesus Cristo compara a morte como um sono profundo. Então a gente continua aqui no versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Aqui os discípulos não entendiam ainda, achavam que falava de dormir, como dorme, né, numa noite tranquila de sono, né? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Só que Marta não estava entendendo que Jesus Cristo estava falando dali, daquele momento, né? Marta estava achando que seria do final dos tempos, né? E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou, imagina só, Jesus chorou pela morte de Lázaro. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que o tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e disseram: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Eles estavam querendo prender Jesus Cristo a todo custo, e a hora de Jesus Cristo já estava chegando, né? A unção em Betânia, no capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que lhe ali se lançava. Então, Judas, ele não só simplesmente traiu Jesus Cristo, né? Aliás, não, isso já é muita coisa, né? Mas o pecado dele não era só a traição, ele já vinha há muito tempo
roubando ali, roubando a Deus, né? Porque o dinheiro que era entregue ali era para mantimento de todos ali, né? Para a obra de Deus, né? Pois todos estavam ali para fazer a obra de Deus. Mas ele roubava já, né? Ele já de tudo que recebia, ele já tirava um punhado ali para ele, né? E o versículo 7, disse, pois, Jesus, deixa, pois para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, então foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele lhe fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está turbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez,
cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me crê não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, assim que o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Jesus Cristo testificando, falando somente o que o Pai lhe incumbiu de falar, né? Jesus Cristo estava aqui na terra para nos redimir do pecado, né? Para nos purificar, para nos dar a oportunidade de salvação. E mesmo assim, muitos não criam nele, né? Viam seus milagres, viam tantas coisas que ele fazia ali, né? Curando cegos, restituindo mãos mirradas, né? Dando voz aos mudos. E outros criam, sabiam que ele era o Filho de Deus, mas preferia a glória terrena, né? A glória da carne, viver nas sinagogas, né? Serem exaltados ali perante os homens. Esses, né, que são exaltados perante os homens, esses, a condenação, o julgamento é a condenação, né? É o sofrimento eterno. Para esses não tem salvação. Jesus Cristo ali dando a oportunidade, mostrando o que se deve ser feito, né? Mostrando que tem que seguir os caminhos do Senhor. Afinal de contas, Deus deixou para a gente o que deve ser feito, como a gente deve agir, né? Não é nada de olhos fechados. Ele nos ensinou, ele deixou os mandamentos, ele deixou os princípios dele, as leis, ele deixou as leis, inclusive nos tempos antigos, as coisas mínimas, né? Que aconteciam, tinham as leis, as punições. Então não podia dizer que não sabia, não podia dizer, como eu vou seguir a Deus se ele não me ensina, não me mostra como viver, como deve fazer. Ele nos deixou tudo claramente escrito, né? E outra, quando a gente resolve realmente seguir a Deus, quando a gente realmente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nos entregamos em espírito e em verdade, ele se revela a nós, né? Ele nos mostra o caminho. A Bíblia está aqui, a palavra do Senhor está aqui para nós estudarmos, né? Para nos prepararmos para os finais dos tempos. Mas ele nos mostra o caminho. Porque quando nós andamos, quando no dia a dia da nossa vivência, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, na hora ele nos avisa. Antes mesmo de fazer, ele já avisa. Falou, opa, eu não gosto disso não. Isso não é bom aos meus olhos, não faça isso. Já na hora ele nos avisa. Então, se você fizer, você já sabe que está fazendo contra a vontade de Deus, porque ele já te avisou ali. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que seguem ao Senhor, porque Deus conversa conosco.
Ele nos diz que caminho seguir, o que devemos fazer, seja o Espírito Santo sussurrando em nosso ouvido, seja através de um pensamento, seja uma mensagem que a gente vê ou na Bíblia, ou até mesmo na TV, em um sonho, de alguma maneira ele nos avisa o que ele quer, o que a gente faça. Quando a gente pede uma direção, ele nos mostra essa direção. Então, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, quando a gente realmente entrega nossas vidas nas mãos do Senhor, ele nos mostra o caminho que ele quer que a gente siga. E o nosso dia a dia, ele mostra se a gente está realmente no caminho certo. Se nós não estamos, ele corrige esse caminho, ele nos mostra para onde devemos ir. Então não tem desculpas para dizer, não pode dizer eu não sabia. Porque até mesmo se uma pessoa, porventura, não sabe ler, por exemplo, não, eu não sei quais são as leis de Deus porque eu não sei ler. Mas ele fala no seu ouvido. Então você não precisa saber ler, porque ele te capacita. Quando Deus tem uma missão para você, ele te capacita para essa missão. Então quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, se você não sabe ler, mas ele vai colocar no seu coração quais são os mandamentos dele, quais são os caminhos que ele quer que você siga. Então não vai ter desculpas, porque ele capacita os seus filhos, ele ensina seus filhos, né? Ele não deixa os seus filhos aí de qualquer jeito, não. Ele é um pai zeloso, ele é um pai amoroso, então ele não deixa os seus filhos abandonados. Então, procurai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Ele está te chamando e ele quer poder cuidar de você, ele quer cuidar da sua vida, ele quer poder te abraçar, ele quer poder te dar o carinho e a proteção que você precisa. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo, você tem que aceitá-lo em sua vida. Enquanto você não aceitá-lo, ele não se aproximará de ti. Lembre-se que ele é educado, ele só entra em sua vida se você permitir. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, toque em seu psicológico, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Traga todos para o Teu lado, Pai, todos para o Teu caminho. Proteja de todo o mal, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.